Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Em cálculo A, nosso principal objeto de estudo são funções de uma variável real a uma variável real. E para entender então essas funções, a gente precisa entender o espaço que elas vivem, que seriam os números reais. Então, como primeiro passo para entender as funções, é importante a gente entender os números reais. E antes de entender os números reais, é bom a gente falar de conjuntos numéricos. Então, esse é o tópico principal da nossa primeira aula. Aqui, então, estou assumindo que tem algum conhecimento sobre a teoria de conjuntos. Caso contrário, existem algumas videoaulas que eu reuni dentro do Moodle, que vocês podem acessar e ver algumas definições. Nós trataremos, então, como n, z e q, conjuntos de números naturais, inteiros e racionais, que são descritos dessa maneira. Então, n é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. O conjunto dos números inteiros, adiciono aqui também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bem como os números naturais. E Q, o conjunto dos números racionais, é o conjunto das frações, em que A e B são números inteiros, e B é sempre diferente de zero. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que a gente já tem uma sequência de contenções. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros, por sua vez, está contido em Q. Essa contenção aqui a gente pode fazer porque todo número inteiro, se o A é inteiro, a gente pode escrever o A como sendo A sobre 1. 1 é um número inteiro diferente de zero, isso aqui é um número racional. Então todo número inteiro é também um número racional, então essa contenção é válida. Em Q, a gente vai definir duas operações, a adição e a multiplicação. A adição de dois números racionais, o resultado é um número racional. Então, somar dois números racionais é somar duas frações. E ela é feita dessa maneira. A gente multiplica os denominadores e soma cruzado os numeradores. Então, A vezes D mais B vezes C dividido por B vezes D. Essa é a soma de números racionais, ou de frações. E o produto de frações, ou de números racionais, é realizada multiplicando denominadores. Então, a fração A sobre B vezes a fração C sobre D. O resultado é a fração A vezes C dividido por B sobre D. Utilizando essas propriedades de soma, de adição e multiplicação, a gente consegue provar algumas propriedades que são válidas para os números racionais. A saber, aqui a gente tem os nomes, as propriedades associativa, x mais y mais z. Então, se eu somar primeiro x com y e depois somar o número z, isso é igual a eu fazer primeiro y com z e depois somar com o número x. A propriedade comutativa diz que se eu somar x com y é a mesma coisa que somar y com x, a ordem dos fatores não altera a soma. O elemento neutro, existe um número zero em Q, tal que se você somar zero com qualquer número, 0 mais x, o resultado é sempre x, para qualquer x em Q. E a existência do elemento oposto, então para todo x racional existe um certo y, aqui a gente ainda vai tratar de como y, tal que se você somar os dois, o resultado dá o zero, que é exatamente esse elemento neutro da soma. Para a multiplicação de números racionais, a gente tem também propriedades que são bem semelhantes. A propriedade associativa, se eu faço x vezes y e depois multiplico por z, isso é igual a primeiro multiplicar y vezes z e depois multiplicar por x. A propriedade comutativa diz que então x vezes y é igual a y vezes x, a ordem dos fatores não altera o produto. Existe um elemento neutro, então existe o número 1 dentro dos racionais, tal que se você multiplicar 1 vezes x, isso é sempre x para qualquer x racional.
Para qualquer elemento x nos números racionais que não seja o zero, o zero é o elemento neutro da adição, existe um certo y, aqui a gente ainda vai chamar de y, tal que quando eu faço o produto dos dois, então x vezes y, isso é sempre 1, né? Isso dá 1, que é o elemento neutro da adição. Né? O elemento inverso é o que faz, quando você faz o produto, ele dá o elemento neutro. Então a gente tem uma propriedade que mistura ambas as operações, né, tanto a operação de soma quanto a operação de multiplicação, que é a propriedade distributiva. Né? Então se eu faço o produto de x pela soma de y mais z, isso daqui, né, é a mesma coisa de multiplicar o x com y, o x com z e somar os resultados. Né? Então isso é a mesma coisa de fazer x vezes y mais x vezes z para qualquer x, y, z. A gente ainda pode definir, dentro dos números racionais, uma noção de ordem. A princípio, nós vamos definir só o que é número positivo e negativo, e com isso depois a gente vai poder definir uma noção de ordem. Então, a saber, se a gente tem uma fração racional, um certo número a sobre b, ele vai ser dito positivo se o produto dos dois números for um número natural, e ele vai ser dito estritamente positivo se ele for um número natural diferente de zero. Então, é um número natural diferente de zero. E com a noção de positivo, a gente pode definir o que é negativo. Né? Então, o número é negativo se ele não for estritamente positivo. E o número vai ser estritamente negativo se ele não for positivo. Tá? E aí, usando a noção de positivo e negativo, a gente pode definir uma noção de ordem. Então, dados dois números racionais, né, x e y, eu vou dizer que x é estritamente menor do que y. E aí a gente vai escrever x, né, menor do que y. Se existe um certo número t estritamente positivo, tal que o y pode ser escrito como a soma de x com o t. Certo? Então, a gente está somando um número estritamente positivo ao x para obter o número y. Né? Então, dessa forma, como o t é estritamente positivo, o x vai ser estritamente menor do que y. Analogamente, a gente pode, né, ler de trás para frente, né? Falar que y é maior, estritamente maior do que x, e aí a gente vai poder escrever então, né, dessa maneira. Então agora, utilizando essa ideia de definir números positivos, comparar dois números, né, falar quando um é maior do que o outro, a gente pode definir uma relação de ordem, né, e aí então a gente vai falar que o x é menor ou igual a y, então aqui o x é menor ou igual a y, e a gente lê que x é menor ou igual a y, se o x for menor, estritamente menor do que y, ou se o x for igual a y. Certo? Então a gente tem duas opções. Né? Da mesma forma, a gente pode escrever o maior igual, e aí a gente, né, juntando com o anterior, se o x é maior ou igual a zero, ele vai ser positivo, e se ele for menor ou igual a zero, ele vai ser negativo. Isso daqui define uma relação de ordem dos números racionais que satisfaz algumas propriedades. Então, a relação menor ou igual em que satisfaz as propriedades, a propriedade reflexiva. Um número é sempre menor ou igual a ele mesmo. Né? É claro que o número é sempre igual a ele mesmo. Né? Então, ele sempre satisfaz a propriedade do menor ou igual. A propriedade antissimétrica. Né? Se o x é menor ou igual a y e o y também é menor ou igual a x, então isso significa que os dois têm que ser iguais. Né? Então, o x tem que ser igual a y. A propriedade transitiva, se eu tenho um x menor ou igual que um y, e esse y, por sua vez, é menor ou igual que um z, então isso significa que o x também é menor ou igual que esse z. A totalidade, isso é uma propriedade dos números racionais, que significa que se a gente pegar dois números racionais, a gente sempre vai poder comparar os dois usando essa relação. Então, ou o x sempre vai ser menor ou igual a y, ou o y vai ser menor ou igual a x. Ainda a gente tem duas propriedades que comparam a relação de ordem com as duas operações que a gente tinha definido. A saber, com a primeira, com a ordem, com a adição. Então, se o x é menor ou igual a y, se a gente soma, né, o mesmo número em ambos os lados, ele mantém a desigualdade.
Então, se x é menor ou igual a y, x somado com z vai ser menor ou igual a y somado com z. É aqui para todo z racional que a gente quiser somar. E na multiplicação acontece algo semelhante, mas desde que o z seja maior do que zero. Então, se o x é menor ou igual que y, então o produto de x por z é sempre menor ou igual ao produto de y por z, desde que o z seja maior ou igual a zero. E aí, dessa forma, a gente chama a quádrupla, né, que, munido das operações soma, multiplicação e da relação de ordem menor ou igual, a gente vai dizer então que que é um corpo totalmente ordenado. Então, com isso, eu vou terminar a nossa primeira videoaula. Eu espero que a gente tenha um conhecimento um pouco maior sobre os números racionais e como funcionam essas operações, que esteja um pouco mais formalizado. Nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre os números racionais, dos números reais, perdão, e depois disso começar a falar de funções. Então, até breve.